não é fácil assim se aplicar o estoicismo hoje em dia. Às vezes a gente não tem tanto controle sobre as coisas. Os estoicos sabiam disso. Normalmente as pessoas de melhor condição material é mais seduzida pelo estoicismo. Os estoicos, como antigos que eram, tinham certeza que o tesouro da humanidade está no que a humanidade já fez. A modernidade entende que o tesouro da humanidade está no umbigo de cada um de nós. Porque você praticar o estoicismo hoje, por exemplo, não pensando no futuro, pode custar muito caro para você. Às vezes você tem a sensação de que o tempo está passando rápido demais? Não dá para fazer tudo o que gostaria? Isso te leva a pensar que a vida é curta demais? Vamos nos inspirar aqui na obra clássica sobre a brevidade da vida do filósofo espanhol Sêneca. Ele viveu os primeiros anos depois de Cristo. Vou ler aqui a epígrafe para esquentar nossa conversa. Não é que tenhamos um curto espaço de tempo para viver, mas o desperdiçamos demais. A vida é longa bastante e foi concedida em medida suficientemente generosa para permitir a realização de coisas maiores, se o tempo for bem investido. Mas quando é desperdiçado no luxo e no descuido, quando não é dedicado a bons fins, percebemos que ele passou antes de sabermos que estava passando. Podemos, Pondé? Podemos. O Sêneca foi um dos representantes do estoicismo no Império Romano, não é? O que há nesses ensinamentos que fazem tanto sentido na sociedade de hoje? A gente usa uma expressão em filosofia que é a constante estoica. Significa, o estoicismo está sempre falando com a gente, apesar dele ser antigo, né? Você mesmo agora, parte do que você citou, do Sêneca, né? Essa ideia que a gente desperdiça a vida em luxos. Você conhece coisa mais contemporânea do que isso? A própria noção de desperdiçar a vida com coisas que não têm tanto valor assim, que é um tema estoico, que hoje também pega muito bem, né? Chama atenção. Mas eu diria que o estoicismo ele tem uma atração que, assim, primeiro são textos que eram escritos sem nenhum jargão técnico, certo? Como no caso do Aristóteles ou mesmo do Platão, né? Entende? Uma linguagem que você consegue atravessar sem grandes dificuldades. Depois que os estoicos, eles tinham, principalmente o estoicismo romano, que é o que ficou mais famoso e que tem fama hoje em dia, o estoicismo tinha uma preocupação que era o seguinte: fazer com que você entenda que a maior parte das coisas da vida você não tem controle sobre elas. A fortuna, né, pode nos atingir e tal. Você deve se concentrar naquilo que você tem controles sobre elas. E uma das coisas que você pode ter controle na vida, em alguma medida, é escolher como você usa o seu tempo. É claro que nem todo mundo tem esse luxo de poder escolher o seu tempo. Por isso que uma coisa que eu sempre observei, Andresa, em aulas de estoicismo, normalmente as pessoas de melhor condição material é mais seduzida pelo estoicismo. Por quê? Porque vislumbra a possibilidade, por exemplo, de ter mais controle sobre o seu tempo. Entende? Tem uma outra coisa que o estoicismo também é muito interessante. Você tem o Sêneca, que era um senador romano. Marco Aurélio era um imperador romano, César. E o Marco Aurélio, muitas vezes, fala disso como se fosse... Ele está falando do manto púrpura, que era típico do imperador romano, e ele fala que, se você olhar bem, ele nada mais é do que um pedaço de pano que você mistura com tinta de frutos do mar, digamos assim. Ou seja, é um nada. O sucesso é uma ilusão, o mundo engana, certo? E quanto mais você se deixa levar por isso, mais você acaba ficando frustrado. É mais fácil para uma pessoa que tem algum sucesso, que usufrui do que o mundo pode oferecer, perceber isso. Você não deve viver preso ao que aconteceu. Você deve viver o presente. O futuro, você tem pouca possibilidade de controlar esse futuro. O futuro é o lugar da fortuna, né? Do acaso. O passado já foi, então você deve se ater ao presente. Quando nossos heróis estoicos viviam, o futuro era diferente do que é hoje. Hoje o futuro é fruto
da sua ação. Planejar o futuro significa, dependendo da sua idade, o quanto você vai estudar, o que você vai agregar como valor, como que você vai montar a sua carreira, tomar cuidado, fazer exames médicos, todo um conjunto de coisas que é típico da noção de futuro moderno. O futuro na modernidade é o resultado da ação de planejamento de uma pessoa ou de um conjunto de pessoas, ou dos gestores, como se fala. Na antiguidade, basicamente, o dia de amanhã era igual ao de hoje. Porque, inclusive, não havia essa coisa de, eu vou fazer uma pós, entende? Então, o estoicismo continua valendo nesse sentido de que você deve buscar viver o presente, porque se você ficar preso ao passado, você fica arrastando certas questões, apesar de que, venhamos e convenhamos, os estoicos entendiam que algumas pessoas que viram no passado, valia a pena você trazer elas com você o tempo inteiro. E tampouco ficar preocupando com o futuro, porque é a fortuna. Agora, teve uma menina que falou, ela foi, voltou, jovenzinha, que a gente não deve se preocupar com coisas que não são importantes e a gente deve desperdiçar a vida e não fazer o que a gente quer. Às vezes, desperdiçar a vida é fazer justamente o que a gente quer. A gente pode estar desperdiçando a vida. É um pouco mais complicado do que o que parece. Ainda sobre essa questão do desperdício, Sêneca escreveu: entre os piores estão aqueles que não têm tempo para nada além do vinho e da luxúria. Aqui ele se refere a vícios, não é, Pondé? Ter vícios é desperdiçar tempo? Entendia Sêneca que sim. Uma pessoa que passa a vida bebendo demais, uma pessoa que passa a vida com um vício horroroso de não usufruir do dinheiro que tem, tipo tio Patinhas, né? Uma pessoa que passa a vida comendo demais, uma pessoa que passa a vida o tempo inteiro só querendo fazer sexo, cai um monte de vícios. Você desperdiça a vida. E o que Nietzsche diria sobre isso, sobre esse desperdício de tempo regado a prazeres aí que é apontado por Sêneca? O Nietzsche tinha uma opinião sobre o estoicismo, que aliás não é uma opinião original, eu quero dizer, de que os estoicos resvalavam num risco de resignação em relação à vida. Faltava aos estoicos aquilo que o Nietzsche valorizava muito, chamado vontade de potência. O Nietzsche é um autor romântico, né? O Nietzsche é um autor que está buscando, aliás, uma das coisas que uma das meninas falou, desperdiçar a vida é você não ser autêntico. Isso é completamente romântico. A filosofia do Nietzsche era uma filosofia que dizia que você não devia dar bola porque os outros pensam de você, não seguir a moral do rebanho, como ele falava, né? A ideia do Nietzsche, como um autor romântico que era, é que a sua vida, deve ser a sua grande obra na vida. Uma vida autoral, maravilhosa e utópica. Se soubéssemos o tempo que nos resta, como sabemos o que já passou, agiríamos diferente? É possível que sim. Muitas pessoas que, por exemplo, recebem diagnósticos, né, de algum tipo de doença que marca um pouco quanto tempo de vida que você tem, muitas dessas pessoas começam a ver a vida de forma diferente. É muito comum. Tem algumas que dizem, não, vou continuar a viver assim até o fim. Mas é muito comum a pessoa olhar e dizer, olha, com isso eu consigo enxergar quanto tempo eu perdi com um monte de bobagem, não quero mais perder tempo. Essa é a frase. Pondé, Sêneca dizia que é preciso ter um objetivo, dar um sentido para o nosso tempo, não é? O que significa ter um propósito de vida? Então, esse é um tema muito recorrente hoje, né? Primeiro, para o Sêneca, o principal objetivo na vida era atingir a sabedoria. Chegar à sabedoria. Sabedoria essa que ele entendia que a gente poderia atingir. Inclusive, uma hora ele fala assim, tipo assim, mas com tanta coisa boa para a gente ler, esse povo fica fazendo besteira. Quer dizer, né? Para ele era discutir com Sócrates, duvidar com os céticos, como ele fala, quer dizer, tem tanta coisa, tantos homens sábios, tantos livros sábios que nos ajudam, porque o estoicismo e o Sêneca entre eles entendia que a sabedoria faz com que você sofra menos, né?
É claro que o sofra menos do Sêneca não é que você vai ficar feliz como gente que fica feliz no final de semana em shopping, gritando e berrando, né? Não é isso. Mas há um desdobramento, isso também no Sócrates era assim. Para o Sêneca, a sabedoria é alguma coisa que faz com que você tenha um pouco mais de controle sobre você mesmo, sobre o que você sente, sobre os atos que você tem na vida. Esse é o propósito maior. Hoje se fala muito em propósito. E é um tema muitas vezes recorrente em relação ao trabalho. É muito recorrente em relação ao que se fala dos milênios, da geração Z, que tem que encontrar propósito na vida, significado no trabalho. Eu concordo inteiramente. Eu acho que quando você encontra significado, aquilo que você trabalha faz sentido para você, você encontra propósito no trabalho que você faz e não só ganha dinheiro, você está no melhor mundo possível. Isso, né? Que faz talvez então pular de emprego em emprego, como não acontecia antigamente? Então, aí vem o desdobramento dessa ideia, hoje em dia, que eu acho que é quase uma perversão da ideia, porque encontrar significado e propósito não significa que você não vai sofrer, não significa que isso não demanda de você muito tempo, não significa que isso não demanda de você aquilo que o Hegel chamava de a paciência do conceito, a paciência do pensamento, quer dizer, essa coisa do jovem, não, eu quero o propósito, eu quero o significado, e aí eu fico mudando de emprego o tempo inteiro, isso na verdade é muito mais a atitude de uma criancinha mimada que fica de bode do presente que ganhou e já quer ganhar outro. Porque não significa que você não vai quebrar a cara, que você não vai tomar vários nãos na vida. Exatamente, né? Isso. Tem outro trecho bem bom aqui que eu acho que vale trazer aqui. Ouvirá muitos homens dizendo, aos 50 anos, me dedicarei ao ócio. Aos 60, ficarei livre de todos os meus deveres públicos. Que garantia tem de que sua vida se prolongará? Você não se envergonha de reservar para si mesmo apenas o final da vida? É de uma clareza chocante, né? O Sêneca. Inclusive ele comenta, né, que aos 50 anos você já não podia mais ser convocado a servir o exército e que aos 60 anos você também já não podia mais exercer a função de senador, né? Como indícios de que você perderia duas funções públicas essenciais para um homem em Roma, que era a função militar e a função política, as duas principais, né? Agora, a crítica que ele está fazendo é aquela, hoje em dia seria aquela crítica, quando eu aposentar eu vou fazer o que eu quero. E até lá, né? Porque o que ele está chamando a atenção é que a fortuna, ela reina sobre a idade. O Sêneca considera um absurdo que você resolva só a partir dos 50 anos ou dos 60 anos, que em Roma era bem mais velho do que significa hoje, em termos relativos, só então você vai se dedicar a uma vida que para você faça sentido, né? Mas vale hoje em dia. Como a gente passa grande parte da vida trabalhando, é que vem esse vínculo direto entre trabalho e significado que tanta gente busca e que eu acho que faz todo sentido. E aí, Pondé, e hoje em dia é possível ser estoico? Eu tenho sérias dúvidas. E não por conta de limite do pensamento dos filósofos estoicos antigos, mas por conta do limite da questão do tempo histórico em questão, do tipo de sociedade, do tipo de vida, né? Para começar, a gente tem um famoso Epicteto, um famoso escravo liberto, que foi um dos grandes filósofos estoicos, né? Então, alguém pode dizer, não, mas tinha um escravo ou um ex-escravo, que também virou filósofo, mas a gente precisa lembrar que a sociedade em que os estoicos viviam, fossem os gregos, fossem os romanos, é completamente diferente da sociedade que a gente vive hoje, né? E quando eu digo isso, eu posso dizer, por exemplo, a antiguidade ela tinha uma vantagem que era a vida não era escrava da ideia de produtividade. O que seguramente torna a vida hoje mais difícil e mais difícil de se praticar o estoicismo. Porque você praticar o estoicismo hoje, por exemplo, não pensando no futuro, como a gente falava aqui há pouco, pode custar muito caro para você. Na antiguidade, não havia esse custo
dessa forma embutido em você não pensar no futuro. Por outro lado, esses homens todos foram homens que tinham escravos à sua volta, né? Eles tinham escravos, escravas para servir, para obedecer, para fazer o que eles queriam. Não passava para a cabeça de nenhum desses grandes homens a ideia de que um deles devia parar para lavar louça, né? Hoje, pelo menos oficialmente, pelo menos é um pouco melhor, não existe escravo, é isso que eu quero dizer. O que deixaria os estoicos chocados hoje, se eles andassem por aqui? Se eles pegassem uma máquina do tempo e chegassem aqui, eu acho que eles iam ficar chocados com a obsessão que a gente tem por lugares, alguns de nós, eu quero dizer, tem por lugares cheios de gente, com gente pulando e gritando. Eu acho que eles iam ficar chocados com isso, porque os estoicos, eles tinham um olhar sobre multidões, tipo assim, multidões não são lugares que você deve frequentar, né? Eu acho que os estoicos, eles iam ficar muito chocados com a ideia de que se você não compra um monte de bens materiais, você simplesmente mergulha em depressão. E o contrário disso, os estoicos deixariam algumas pessoas hoje também chocadas com seu comportamento? Eu acho que os estoicos deixariam muita gente chocada com a ideia de que não vale a pena você pensar a vida numa chave de produção. Eles seguramente ficariam impressionados com o modo como a gente aceita como natural de que a gente deve trabalhar o dia inteiro, de que a gente deve ficar pensando no futuro o tempo inteiro e de que a gente deve pensar a vida como uma coisa que tem que ser produzida. Por exemplo, uma das críticas que o Sêneca faz nesse texto, Brevidade da Vida, é a ideia de que não desperdiçar o tempo seja oferecer jantares, né? E tem uma parte especial que eu acho hilária, que prova que está igual em algumas coisas, é que o sujeito fica preocupado como estará disposto o javali à mesa. O Sêneca fala, né? Quer dizer, como que o javali, para servir o javali, se o javali vai estar bonito, bem arrumado à mesa. Então, uma das coisas que o Sêneca fala, que choca muita gente que lê e não sabe, primeiro que ele entende que o verdadeiro uso da vida seria a filosofia. Isso é estoicismo, raiz, né? É você lidar com as questões de fundo, como se fala, né? E não ficar preso às questões de superfície. Se você fica preocupado com o transporte do trigo e para de se preocupar para dar festa, você continua desperdiçando a vida. Então eu acho que um estoico, olhando para cá hoje, talvez ele chocasse muito nossa época com absoluto e total desprezo pela ideia de lazer. Total desprezo. Pela ideia de que você, quando não tem que trabalhar, já que hoje todo mundo tem que trabalhar, não era o caso deles, digamos assim, dos estoicos históricos, já que todo mundo tem que trabalhar, então quando você não tem que trabalhar, você tem que se inventar a fazer lazer. A gente provavelmente ia ficar impressionado se um deles dissesse, mas por que você não consegue ficar sem fazer nada? Por que na hora em que você não está preocupado com o mercado do trigo, você não vai aprender a duvidar das coisas como os céticos ensinam? Os estoicos, como antigos que eram, tinham certeza que o tesouro da humanidade está no que a humanidade já fez. A modernidade entende que o tesouro da humanidade está no umbigo de cada um de nós. Uma das edições, Pondé, do livro sobre a brevidade da vida de Sêneca tem o prefácio da professora de filosofia Lucilena Galvão Maia. Ela escreveu o seguinte: experimenta perguntar a ti próprio qual foi o momento do teu dia que te tornou mais feliz. Talvez a resposta te surpreenda, mostrando um momento simples. E ela pergunta: por que razão não vemos coisas tão evidentes e relevantes? Falta tempo para construir a própria identidade? Ainda mais hoje em dia que identidade é um fetiche, uma figura política, alguma coisa pela qual as pessoas ficam se matando, eu acho que fica bem difícil mesmo essa ideia de identidade aí. Não há dúvida, às vezes você pode, e alguns de nós podem ter tido essa experiência, eu mesmo já tive, de perceber que às vezes
algumas coisas, alguns momentos no dia que você fica feliz, se sentindo bem e tal, há momentos que você não necessariamente está fazendo coisa nenhuma de importante, né? Isso acontece. E, na realidade, a gente é muitas vezes dominado no nosso dia a dia, isso é uma das coisas com as quais eu mais me bato, com as teorias de felicidade que são vendidas. E essas teorias de felicidade, todas elas falsas, abstratas, né? Mas, e às vezes, é uma situação absolutamente simples e que você se sente bem fazendo aquilo. Ou quando você não planeja nada, o dia vai totalmente para outro lado e é tão bom, né? Surpresas boas, né? Inclusive porque você pode ter, uma das coisas que me chama mais atenção é quando alguma coisa pode me deixar feliz ou qualquer outra pessoa que você não fez nada por merecer. Eu acho isso bom. O Santo Agostinho, que a gente discutiu em outro momento, chamava isso de graça divina, né? Quando alguma coisa, alguma pessoa faz alguma coisa, alguma situação acontece, que é uma situação muito boa e tal, e você tem absoluta certeza que você não fez nada para merecer. Eu acho isso, de fato, uma grande felicidade. Agora, eu continuo achando que não é fácil assim se aplicar o estoicismo hoje em dia. Pela condição que a gente vive, pelas demandas que a gente tem. Agora, o estoicismo ele é tão forte como possibilidade de encarar a vida, né? E ao mesmo tempo a gente precisa lembrar também que às vezes a gente não tem tanto controle sobre as coisas. Os estoicos sabiam disso, nós não.